Fazer a chamada? Lógico. Por favor, solta a chamada, meu querido Magal. No programa de hoje, um assunto nunca comentado nesse singelo programa: a Cracolândia. E para soltar o verbo sobre esse eterno imbróglio, teremos o delegado seccional do centro de São Paulo, doutor Jair Ortiz. Esse é o doutor. Boa, doutor. Esse manda prender, hein? Esse aí só manda prender. Até deu uma afastada dele ali, ó, com medo. O doutor Ortiz, assim, ele manda prender, aí vai lá e eles mandam soltar. Puta, que vida, hein? Um que prende, vida. um solta. Parece a Jovem Pan. A gente tem as ideias, vem um e fala, não, derruba. Talvez esse seja o maior dos problemas que nós enfrentamos enquanto policiais. Talvez o maior de todos. O fato de se repetirem prisões no Brasil. Cara, é um negócio... Você prende o cara na segunda-feira, na terça ele tá na rua. Você prende o cara na segunda-feira por um crime grave, ele passa 3 meses na cadeia, daqui a pouco tá na rua. Quando condenado, roubo, coisa grave, daqui a pouco tá na rua. É um negócio realmente chocante. Só manifestante é um negócio fica absurdamente chocante. Vamos falar sobre isso abertamente, não tem tema, não tem preocupação com nenhum assunto aqui. Vamos lá. Vambora. Então, porque isso aí também é uma coisa, né? Por exemplo, que nem... Você acha que devia ser descentralizado, cada estado ter a sua lei, como é nos Estados Unidos, que cada estado tem o seu... Federação. Francamente, não. Eu acho que não. Sabe por quê? Primeiro que isso seria, do ponto de vista jurídico, impossível, né? Nós temos nós temos uma Constituição que prevê essa união de legislação federal, estadual, etc., da forma como ela é. Mas tudo Brasília. Mas Brasília é muito tranquilo. O problema é que Brasília é outro lugar. Eles ganham mais. Outro mundo, é outro planeta, Brasília. Brasília é outro planeta. Mas é outro planeta. Muito curioso. Né? Enfim, é difícil, não dá para mexer na legislação, né? O que a gente pode fazer é tentar trabalhar com o que nós temos. Diante da impossibilidade de haver uma mudança tão radical como essa que você acabou de falar, que seria importante, ok, mas diante dessa impossibilidade, eu acho que a gente tem que pensar assim, o que temos para hoje, entendeu? E dentro do que temos para hoje, o que nós podemos fazer para aprimorar? Eu acho que essa é a principal luta, cara. Jogar uma coisa com o que tem. Eu percebi que o Mota falou agora há pouco, com a qual eu concordo 1000%, é a seguinte, é essa hostilização por parte, inclusive, do próprio Estado, de poderes dentro do próprio Estado, a hostilização à atividade policial. É como se todo policial fosse violento, mentiroso e corrupto. Sim. Então você prende o bandido hoje, ele é apresentado na justiça e frequentemente acontece o seguinte: tudo que o policial fez, tudo que ele falou, todo o trabalho que ele teve para prender é colocado sob suspeita imediatamente. Mas isso é Aí juiz, promotor olha pro cara e começa a ouvir a história do bandido. E não raramente o policial é tratado como bandido e o bandido é tratado como um ser humano vítima da sociedade, etc e tal. Isso vem acontecendo com uma frequência muito grande e se a gente não aprender a lidar com isso, cara, fica muito difícil lidar com Cracolândia e o que mais aparecer pela frente. Porque o que eu acho sacanagem é você não respeitar o profissional, porque o policial também precisa muita vocação. Sim. Eu acho que é mais vocação, vocação do que qualquer coisa, porque ganha mal, não é muito bem remunerado e tal, arrisca muito a vida. Muito. E é o profissional que está lá. Então eu acho uma sacanagem você já sair como... De arrancada, viu? De arrancada já está errado. Você já sai como suspeito. Quando você prende alguém, o policial militar sabe disso, o policial civil sabe disso, o guarda civil sabe disso. Você prendeu alguém, você já começa a pensar: eu vou para a corregedoria, porque alguém vai arrumar uma corregedoria para mim. Basta o cara dizer que foi agredido, tomou um tapa ou qualquer coisa do gênero, pouca ideia. Corregedoria, você vai ter que perder dia com isso, no mínimo. Não é que você vai ser condenado exatamente pela corregedoria por isso, mas você vai ter que perder um dia de trabalho para ir lá explicar por que isso, por que aquilo. Não bati, não agredi. Foi uma atividade, foi uma coisa necessária, ter que pôr a mão no cara para algemar, enfim. Então o policial no Brasil, ele arranca de baixo. De baixo. Isso é muito difícil. O senhor acha que está mudando isso aqui em São Paulo, tendo o Tarcísio, o Derrite, mudando esse pensamento ou não? Ou continua a mesma coisa? Então, aí é que está. Penso
tenho acompanhado, assim, ao vivo e a cores, o trabalho do governador Tarcísio, do próprio secretário Derrite, do nosso delegado-geral, doutor Arthur, etc., o comandante da PM. Nós estamos trabalhando juntos exatamente para mudar essa mentalidade, cara, para que o policial passe a ser respeitado em São Paulo. E respeitado dentro de casa, não é só fora de casa, entendeu? O policial precisa aprender a sociedade do Estado, as pessoas que compõem o Estado, de um modo geral, precisam aprender a respeitar o policial. Eu não saio por aí de casa de manhã pensando assim, eu vou prender fulano para praticar um abuso de autoridade, porque me deu vontade de fazer isso. Eu vou prender o sujeito porque ele está traficando, por exemplo. Só que você vai para uma audiência e você, às vezes, chega a ser humilhado na audiência, porque o juiz tenta arrancar de você de qualquer jeito, muitas vezes o defensor público, etc., o advogado tenta arrancar de você uma frase para comprometer todo o seu trabalho. E aí a história principal, que é o tráfico, que é o roubo e tal, fica no segundo plano. O que entra em primeiro plano é o seguinte, não, peraí, você agrediu o cara. Tratamento. Podia ter dado um tapa, só deu 2 ou qualquer coisa do gênero, entendeu? Você usou algema. Por que usou algema? E por aí vai. Aí você começa a entrar num assunto secundário, em que você, policial, passa a ser vítima. Vítima não, você passa a ser acusado. Sim. Entendeu? Ao passo em que o bandido começa a ficar numa... Folgado, né? Mais folgado. E a partir de quando que o senhor notou, eu converso hoje com ele, o senhor acha que a partir O delegado Bolão, não sei se o Delegado Bolão. A partir de quando o senhor notou que foi começou essa diferenciação assim de o policial virar o culpado, na verdade? Porque não foi sempre assim. Há duas fases aí, né? Há duas fases. Eu vou falar eu não estou falando como delegado, estou falando como ser humano, como polícia, como ser humano não policial. Estou falando a minha opinião, né? A minha opinião, cara, é de seguinte: houve no Brasil excessos por parte da polícia, e só que o remédio dado a isso pela Constituição de 88, então a partir de 88, nós estamos falando de quantos anos? 34, 35 anos, sim, foi um engessamento completo da atividade policial no Brasil. Então, vamos falar de 30 e poucos anos que nós estamos falando de um engessamento completo da atividade policial. É como se todo policial fosse, como eu já disse, de largada, de arrancada, um cara autoritário, brutal, violento, que ele sai de casa de manhã pensando em pegar as vítimas da sociedade e intrujar na vítima da sociedade o crack, a droga, para dizer, olha, eu quero botar alguém na cadeia hoje de qualquer jeito, portanto eu vou fazer uma arbitrariedade aqui, eu vou prender o cara de qualquer jeito, de qualquer forma. É óbvio que não é dessa forma, é óbvio que isso não podia estar acontecendo, mas a rigor acontece, infelizmente, né? O doutor... Então, mas a lei exige a rigidez. Porque a lei, ela tem que ser dura, não pode ser lei mais ou menos, né? Não tem lei, democracia corintiana na lei. Qual é a lei é mais ou menos. Há um entendimento por aí, e nem é brasileiro, um entendimento acho que mundial, que, por exemplo, quanto mais o Estado intervém nas questões da sociedade, pior é para a sociedade. Eu não estou falando que eu não concordo com isso, mas é uma visão que existe no mundo afora. O Estado intervém na vida do cidadão, está errado. O cidadão é livre, absurdamente livre, absolutamente livre para fazer o que ele bem entende. O Estado deve intervir minimamente na sua gestão da própria vida, etc. e tal. Só que isso, cara, gera um problema sério. Tira completamente a força do Estado e larga a coisa na mão da anarquia mesmo, né? Vira uma espécie de anarquia. Então, que os caras se baseiam no o Brasil poder. O Brasil hoje... Tudo é abuso de poder. O Brasil hoje é meio anarquia. A gente não vê o Estado com essa... Força não tem. Não tem. Tá meio bagunçado. A cabeça da gente tá meio bagunçada, né? Tá, eu tenho essa convicção, cara. Eu sou um homem de 60 anos, eu vivi várias fases. Tá bem, doutor. Tá bem, o menino, já aguenta. Já aguenta, doutor. Mas assim, como é que você óculos para não? Enfim, aí o que acontece é o seguinte, eu vivi várias fases, inclusive eu vivi antes da Constituição de 88, então eu percebi realmente certas mudanças na prática, né? E eu sou policial há 30 anos, também venho percebendo, observando mudanças sociais, mudanças na própria regência do Estado há já muitos anos, né? Então eu posso te dizer o seguinte, a anarquia, ela vem tentando entrar no Brasil há muitos anos.
cada vez com maior sucesso, vamos colocar assim. Então nós vivemos um momento assim de um certo enfraquecimento do Estado, na minha concepção, especialmente um enfraquecimento da polícia e um aumento dessas liberações de direitos individuais que, enquanto direitos ok, mas quando passa do limite do direito, complica. E falando... Então, mas olha que história. Por exemplo, que nem tudo bem, né? Estamos falando aqui de segurança, mas na educação, eu conheço uma professora muito dedicada, leva lápis. Ela é professora de escola pública. Certo. Leva lápis, borracha. Não tem lápis, criança tem lápis, borracha. Alunos. Só que é o seguinte, ela me falou o seguinte: eu tenho que dar aula que o meu aluno queira assistir. Porque se eu não der a aula que ele quer assistir, ele vai embora, ele não volta para a escola. Canal de TV. Então eu falo, essa pessoa, ela está condenada a ser burra o resto da vida. Não tem como. Porque não existe isso na vida de você estudar e querer estudar o que você quer estudar. Você sabe de uma coisa? E entra exatamente no que você está falando. E vai um pouco além. Olha que coisa curiosa. Eu, como batalhador dentro da polícia, eu costumo estudar o perfil dos criminosos, de um modo geral. Vai ao encontro disso que você falou aí, sobre estudar ou não estudar, como é que a sua amiga professora sofre para tentar ensinar essa garotada a aprender alguma coisa. Eu posso te dizer assim, sem medo de errar, que 90% dos crimes saem das mãos de pessoas de baixíssima escolaridade, cara. Baixíssima escolaridade. Falando aqui da Cracolândia, por exemplo, dessas cenas abertas de uso que nós temos aqui no centro de São Paulo. Nós estamos fazendo um levantamento estatístico pela Polícia Civil. Isso já nos prova que passa de 90% com facilidade o número de usuários que a gente tem ali naquelas cenas, que no máximo tem o primeiro grau completo, não sei nem como é que fala hoje, o primeiro ciclo completo. Assim, são raros os que têm segundo grau e raríssimos os que têm acima de segundo grau. Conta-se aí uma história que tem muita gente importante ali no meio, o cara com doutorado, não é besteira. Papinho, né? Papo furado, a gente tem matematicamente isso comprovado. São raros os que possuem informação. Então, equivale a dizer o seguinte: não estudar no Brasil te aproxima do crime. Te aproxima muito, ou para ser vítima ou para ser autor de crime. É um negócio assim. E o Brasil é ruim de educação, hein? Aí que tá o problema. Aí vamos para sua professora amiga. Educação. A nossa educação é igual a seleção feminina. Ruim. Vou fazer um break rapidinho pro Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho. Faz um break rapidinho aí pra turma que a gente... Ó, Reginaldo, que elegância, hein? Nosso cowboy de Atibaia. Nosso cowboy de Atibaia. Muito bem, um break rapidinho. Já já a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Você que está no rádio. Ô, doutor, o senhor falou de Cracolândia, então é óbvio que a gente sabe qual é o problema e muitos falam que a internação compulsória, isso que vai resolver. E a gente sabe que quase humanamente impossível vai sair a aprovação disso ou vão liberar a internação compulsória e parece que é uma desculpa de governo para não se resolver. Existe alguma coisa que possa ser feito para resolver esquecendo a internação compulsória? Pode falar, doutor, que a gente está ao vivo. Pode falar? Isso. Posso gravar? Existe, então, que tem que ser feito? Beleza. Eu falei lá no começo, num momento de fala aqui, que a gente tem que lidar com aquilo que a gente tem hoje. Não adianta a gente pensar em alterações legislativas muito complexas, porque elas vão acabar não acontecendo ou vão demorar muito para acontecer. Então vamos pensar no que nós temos hoje em mãos? Nós temos o artigo 35 da Lei de Tóxicos, que prevê a permanência do sujeito que pratica o crime em flagrante, mesmo que ele não seja pego no momento em que ele foi visto traficando, por exemplo. Eu vou tentar ser mais claro nesse assunto. O sujeito, na segunda-feira, ele é filmado pela polícia, pense nessa hipótese, vendendo drogas, ou entregando, não precisa estar vendendo não, viu? Basta ele estar entregando droga para alguém. Então ele está passando ali a cocaína tal para alguém. Ele é filmado na segunda-feira. Eu encontro esse sujeito na sexta-feira, ou 15 dias depois, não importa. Ele continua em flagrante se eu conseguir provar que ele faz parte de uma associação criminosa, de uma empresa criminosa que lida com a droga ordinariamente como fonte de renda. Se eu conseguir fazer isso, se eu conseguir
provar que ele está associado ao tráfico, eu posso prender ele em flagrante a qualquer momento. O que nós estamos fazendo enquanto policiais civis? Nós estamos o tempo todo monitorando o fluxo de usuários no centro de São Paulo. Aí vou te contar a história. Eu tenho ali imagens claríssimas do sujeito numa mesa, embaixo de uma tenda, com cocaína, com crack, com maconha, vendendo, recebendo dinheiro. Beleza? Beleza. Esse cara, pra mim, ele tá em flagrante. Naquele dia em que ele tá vendendo. Mas ele tá em flagrante também na terça, na quarta, na quinta, na sexta e assim sucessivamente. Desde que eu ponha a mão nele e prove que ele faz parte de uma associação criminosa. Ora, é fato axiomático, é absolutamente lógico que ele faz parte de uma associação criminosa, cara. É a mesma coisa que eu dizer, se o cara tá no fluxo, entregando drogas pra alguém, é traficante. É traficante. Mas perfeito. E ele faz parte de uma associação. Por que ele faz parte de uma associação? Porque ele não está ali sozinho. Ele não está ali por conta própria. É óbvio que ele faz parte de uma estrutura que permitiu que a droga chegasse às mãos dele para que ele pudesse vendê-la. Ok? Então ele faz parte de uma associação. Isso é fato axiomático. É um fato óbvio, lógico. É a mesma coisa que dizer que a água molha, o fogo queima. Isso é fato axiomático. É óbvio que ele faz parte de uma associação criminosa. Muito bem. Só que daí eu pego esse sujeito na sexta-feira, eu tenho a filmagem dele vendendo na segunda, e eu prendo esse sujeito em flagrante. E mostro essas imagens, mando isso para a justiça, etc. e tal. O que acontece? Não raramente, não é sempre, tá, gente? Mas não raramente, o que acontece? O juiz entende da seguinte forma: pera um pouquinho. Esse cara não está em flagrante. Flagrante teria sido na segunda-feira. Então, gente, nós estamos hoje numa fase de luta para provar que o traficante que está no fluxo não é meramente um sujeito que vende naquele dia, somente naquele dia, e que só pode ser preso em flagrante naquele dia. O traficante do amor. Ele vai só na segunda. Nós vamos provar na justiça, nós temos que provar, a justiça tem que entender isso, que nós estamos diante de um sujeito que está organizado com o tráfico por trás dele e que, portanto, ele pode ser preso em flagrante em qualquer dia e ficar preso, né? Mas eu sei, doutor, desculpa. O problema é ficar preso, né, doutor? Mas o que assusta é o usuário, né? Quando você vê as imagens, o usuário chama atenção. Esse é o pequeno traficante. Quem é essa organização, esse peixe grande? Beleza. Quem é que financia a Cracolândia? Ótima, na tela. Ótima pergunta. Porque, pela seguinte razão, eu falei aqui e vou repetir, o tráfico é como se fosse uma indústria, tá? Uma indústria qualquer. Né? Então ela tem o chão de fábrica, certo, que é o cara que está ali na rua entregando a pedrinha, e você tem um peixe grande lá em cima. Exato. Correto? Cara, eu vou te falar uma coisa. Que é os Guarujá. Tem. Que é os Guarujá lá, né? Que é os bunkers. Enfim. Mas o que nós estamos fazendo, cara? Nós estamos com investigações que estão nos levando a vários degraus acima do traficante. Eu tô com uma conta aqui que não dá para mostrar agora, mas enfim, tá no celular. Nós prendemos só neste mês um traficante com 150 quilos de cocaína. Caramba. E outro traficante com 10 mil papelotes de drogas para vender na Cracolândia. Tá. E prendemos um sujeito, foi objeto de várias passagens na mídia e tal, que seguramente seria, até ser preso, o maior fornecedor de drogas da Cracolândia. Mas mesmo esse sujeito está num degrau e nós estamos estudando toda a vida financeira desse sujeito, porque ele tem patrimônio e vida financeira suficiente que nos permite a investigação de com quem ele tem relações. A rota do dinheiro. A rota do dinheiro. Nós estamos fazendo a rota do dinheiro a partir de um sujeito preso importantíssimo para a gente chegar no sujeito que está bem acima dele, ou nos sujeitos que estão acima dele. O que a gente já plotou, que a gente observou, e é importante falar, é que existem os traficantes que são meros investidores. Meros é modo de falar também. Que é aquele sujeito que ele tem o dinheiro dele guardado, e ele tem a opção de aplicar o dinheiro dele em CDB, não sei como é que são essas aplicações financeiras. Ou na turma. Renda fixa. Ou renda fixa, ou qualquer outra coisa, ou a poupança, ou ele tem esse dinheiro com ele, mas ele tem aquele amigo que oferece para ele ganho de 50% do valor emprestado. Sim. E ele sequer consegue perguntar para o amigo, ou não pergunta porque não interessa, por que o amigo vai dar 50% de lucro para ele no dinheiro. De onde vem? E ele entrega o dinheiro pro cara. E esse dinheiro vai virar droga. Então, existe um universo
extremamente complexo por trás da E Cracolândia. esse cara tem a defesa de falar, não sei nem pra onde eu dei o dinheiro. Pô, Né? Ele eu falou, dei- Não, emprestei pra um amigo meu. Emprestei Não, um dinheiro mas se pra ele. pegar não é questão de defesa ou não. Não, mas é o que ele tá falando, é é difícil pegar o peixe grande. Mas é um business, porque isso aí também vai lá pra Europa, né? Também Isso, tem máfia. internacional. Aí é. Isso aí não O mundo- é, o não mundo é. lida com não- droga. Isso que eu tô falando aqui não é uma coisa de Brasil nem de São Paulo, é uma coisa de mundo todo. O mundo todo lida com esse universo das drogas. E vamos combinar uma coisa, né, gente? Assim, existe uma realidade por trás disso que a gente não pode se esconder dela, né? O mundo tem tido muita dificuldade de lidar com a questão do tráfico. O mundo, países como os Estados Unidos, apanham muito desse assunto há N anos. Então, é difícil mesmo lidar com o assunto. O que não dá é para parar, né? Para enfraquecer o Estado e deixar a droga correr solta. O tráfico não tá dá para liberar o uso de droga, não dá para liberar comércio de droga como se fosse uma coisa de direito individual. Isso não dá, né? Ô, doutores, mas você falou que a justiça tem que entender. Como a justiça tem que entender? A lei aí tem que Até mudar, não importa, a né, lei cara? é muito subjetiva, aí o juiz, cada um né? tem a interpretação. Meu amigo, no Brasil, o que está acontecendo assim, aí vou partir de novo para a opinião pessoal. Peço que me desculpem quem não gosta de me ouvir assim, mas não estou falando como delegado, estou falando uma opinião pessoal. Quando houve a estruturação do direito penal no Brasil, da justiça penal no Brasil, a impressão de que dá é que você pegou o motor de Ferrari, o câmbio de Ferrari, que aí eu estou falando de Ministério Público e Judiciário, e colocou num Fusca, que é a polícia, entendeu? Então a impressão que dá é que a parte policial fica descasada da parte judicial e do Ministério Público. É como se o Ministério Público e a Justiça apenas estivessem distantes da realidade da rua. Eu sei que eles não estão, eles estão trabalhando, eles estão batalhando por isso. Mas é preciso mudar essa mentalidade. Eles estão na Escandinávia e a gente está aqui na... Eles estão com o salário da Escandinávia, com vida da Escandinávia, e nós estamos aqui vivendo a realidade do centro de São Paulo. É que nem imposto. Desculpa, mas é verdade. Imposto é a mesma coisa. Pega o imposto que os caras cobram nosso aqui, ó. Noruega. É imposto da Noruega, imposto da Finlândia, da Escandinávia. E é a realidade, e o serviço é o serviço africano. É isso então, aí. Então isso nos deixa agora, muito preocupados. Agora deixa eu perguntar um negócio pra você. Eu tava ouvindo hoje no rádio, me parece que agora vai ter 300 policiais aqui na Paulista. É isso? Que o prefeito vai... Porque o prefeito quer se reeleger. Ricardo Nunes. Diz que ele vai meter 300 policiais aqui na Paulista pra ficar... Pra acabar com o celular, com o roubo. Não sei, eu ouvi isso aí, não sei se... Em cada esquina você vê dois. Oi? Hoje, em cada esquina, você já vê dois policiais. Então, olha, eu posso que vai ter não sei quantos aí. Você já vê. Então, mas o problema é isso ser pra sempre, né? Mas vai ser. Sabe por quê? Porque o governador Tarcísio, ele está com um projeto, me parece, tá? Eu não estou falando de ter ouvido dele, mas o projeto dele é um investimento, o projeto dele, do Derrite, né, que é o secretário de Segurança Pública, é um investimento maciço em polícia, em policiamento no centro de São Paulo. Então, nós estamos começando a observar isso. Se você sair hoje daqui do programa e fizer uma volta pelo centro velho de São Paulo, você vai ver polícia praticamente por esquina, entendeu? É muita viatura, é muito policial trabalhando, né? E nós estamos incrementando também as delegacias do centro de São Paulo para receber as demandas desses policiais que estão fazendo flagrantes na rua. Nós fizemos, só na região de 2 delegacias de São Paulo, bem centrais, 1.322 prisões nos últimos meses. É gente pra caramba que foi presa, entendeu? Então, a polícia tem esse reforço que me parece que não tem a ver com apenas a questão política do prefeito e tal. O prefeito é um batalhador também nesse sentido, viu? Porque ele cobra da gente, assim, eu não sou subordinado da prefeitura, mas o prefeito cobra diretamente do seccional, do comandante da PM, ele cobra, olha, pelo amor, gente, vamos melhorar isso daí. Não me interessa negócio de eleição agora. O que me interessa é melhorar a Polícia de São Paulo. E ele está fazendo isso como? Ajudando com a Guarda Municipal. Você está falando desses 300 aí? São guardas municipais. Sim. Que é uma força poderosa na área de segurança pública. Mas que aí voltamos à questão. A Justiça tem dito, não raramente, a Guarda Civil não pode fazer trabalho de polícia. Guarda Civil, se prender um traficante, prova é ilícita porque ele pôs a mão no traficante, então o traficante vai para a rua e ele vai para a corregedoria. Então a gente tem que lidar com isso também. Quando, na verdade, a Guarda Civil aqui em São Paulo, ela faz um trabalho que para a gente é absolutamente essencial. Eles trabalham junto conosco no policiamento, na correria da rua, prendendo traficantes e assim por diante, né?
Mas deve ser bem frustrante, né? Frustrante pra caramba. A história do André do Rap foi uma... Aquilo foi que devolveu helicóptero, devolveu Puta carro. operação difícil pra achar o cara, pra Aquilo pegar. foi uma coisa que, porra, eu imagino como é que o policial ficou naquele momento, depois de, né, de ficar tanto tempo perdido. Deixa eu te falar. E pior... Puta investigação. Olha como é difícil também pro policial, né, cara? Porque você tá falando de uma coisa que virou mídia no Brasil inteiro, todo mundo sabe isso daí do André do Rap, ok. Agora, você consegue imaginar quantas milhares de ações policiais de menor porte, que não aparecem na mídia, que ninguém sabe que existe, que o policial vê no dia seguinte, ele encontra na rua o sujeito que ele prendeu roubando, cara. É um negócio bizarro, né? Em termos de sociedade, é bizarro. E é uma coisa também que a sociedade, que nem a gente fica descendo pau de político, brigando de político e tal, precisa ver também o que acontece no corredor de tribunal também. Isso é uma coisa que também... É aí que eu queria perguntar. Também as pessoas têm que ficar ligadas nisso aí. O que acontece no corredor lá das coisas, como é que funcionam as coisas. É que é difícil mexer nesse vespeiro, né, doutor? É difícil mexer nesse vespeiro, mas alguém tem que mexer, né? A gente tem que mexer no vespeiro, sim, não tem como. Eu confesso a você, assim, que eu tenho um respeito enorme pela justiça, pelo Ministério Público. É claro que nós temos respeito, porque os caras são batalhadores, são trabalhadores, e eu não estou estipulando aqui regra e exceção. Eu estou dizendo que é preciso que nós nos aproximemos mais enquanto Estado, enquanto poderes públicos. A polícia está muito distante do judiciário, do Ministério Público, e eu vou te falar, não é por conta da polícia. Sabe? Eu tento reuniões, eu tento conversar, e como seccional do centro, eu tento procurar a justiça, judiciário, eu tento procurar o Ministério Público para conversar, para dizer, olha, eu preciso que vocês venham aqui para a rua para ver o que está acontecendo. E no Brasil, a justiça, por conta dos seus aspectos legais, a justiça ela é neutra, ela é parada. Ela só pode atuar uma vez que seja provocada. Então, sob esse discurso, não há lógica, do ponto de vista de um juiz, que ele saia do seu gabinete e vá conhecer a rua. Porque ele vai conhecer a rua para quê? Ele, entendeu? Ele faz sentido. Não faz sentido. Mas doutores diferente do Ministério Público, né? Sim. Com todo respeito, diferente do Ministério Público, que é o único órgão que me parece que consegue selecionar o que investigar. Porque a Justiça reconheceu que o Ministério Público tem o direito de investigar, o que é ótimo, o que é bom para todos nós. Só que pergunto para você, quem que investiga o furto de botijão de gás da Dona Maria lá na periferia? O tráfico. Não sei, cara. Agora é que tá. O Ministério Público, então, ele só vai escolher o filé mignon da investigação para fazer. O que ele quer, o que ele quer. Escolhe a pauta. Isso está errado. Escolhe a pauta. Escolhe a pauta. É o que o Fuzil tava especialmente se a pauta for envolvendo policiais. Então, mas quem defende? Aí, meu irmão, olha, eu acho que vocês estão acompanhando aí o que está acontecendo no litoral, ok? Não estou fazendo juízo de valoração a esse respeito. Mas vocês já podem ler em todos os jornais. O Ministério Público está com uma investigação aberta para apurar o que está acontecendo no litoral. É midiático, é importante, então está lá o Ministério Público investigando. Isso. Agora, furto de botijão de gás, o sofrimento da população pobre na periferia, você não vai encontrar um procedimento aberto de investigação pelo Ministério Público envolvendo periferia de São Paulo. E outra pauta que ele estava falando é da não dá mídia, né? E da descriminalização da droga, que é a pauta que a gente estava puxando aqui. Qual que é a sua opinião? O Fuzil estava aqui em dúvida. Não era cara, vamos lá. Pode mandar. Você fala... Porque agora tem o porte, né? Você pode usar 60 gramas 30, até. 60 gramas. Você que trabalha na área de drogas. Quanto que... Você é a favor? Não, porque, cara, como não, você pelo colocou, amor de Deus. é uma indústria. Ninguém é a favor. Ele trabalha com isso, deixa eu falar. Ninguém é a favor. Atenção no programa. Eu vou dizer assim, aí... Vamos de novo para a opinião pessoal, cara. Eu acho que liberar o uso de entorpecente... Porque o que o judiciário tem dito, eu estou falando do STF, assim, pelo menos o que eu tenho observado, é que eles estão dizendo o seguinte, olha, a gente não está aqui fazendo um julgamento de natureza política, nem subjetiva. A gente está aplicando aqui simplesmente o que dizem as regras legais. É um julgamento técnico. Do ponto de vista técnico, há necessidade de se liberar, porque é assim que a legislação prevê, especialmente a Constituição e tal. Só que a gente sabe que o STF tem uma série de ações de natureza política, de decisões que acabam afetando o universo político de um modo geral. Então, esse assunto poderia também entrar nessa pauta, porque a população, de um modo geral, me parece assim, eu não conheço ninguém, não conheço, assim, das minhas relações pessoais, que diga, pô, que legal, né? Eu acho que o judiciário, em nível federal, o STF, no caso, eu acho que super legal que eles liberem o uso de entorpecentes, porque... de droga, de maconha, porque isso é uma coisa que vai fazer bem para a sociedade como um todo. Não existe isso. Acho que nem os traficantes pensam isso, na realidade. Exatamente, eles não querem. Não querem. O traficante fala, não faz isso não. Tá bom. Outra coisa que não faz o menor sentido,
outra coisa que não faz o menor sentido é o seguinte. Eu vou dar um exemplo claro para vocês do que vai acontecer com a liberação do porte de maconha. Tá lá, presta atenção. Vocês imaginem o centro de São Paulo com toda a facilidade de locomoção que uma pessoa tem para chegar e sair do centro de São Paulo. Agora, você se imagine traficante. Eu sou traficante agora, tá? O que eu vou fazer? Eu vou portar 20 vezes pequena quantidade de drogas para vender no fluxo das cenas de uso ali. 20 vezes eu vou levar pequenas quantidades de droga. Quando, numa dessas 20 vezes, a polícia me parar, eu vou dizer o quê? Sou usuário. Sou usuário, cara. Não sou traficante, não. Para com isso. Então, é claro que o traficante vai se aproveitar desse momento que nós estamos vivendo. Doutor, vocês já falam aqui, muitos doutores, no caso, que o crime organizado já está formando juiz. É o delegado Chibiu, viu, doutor? Delegado Boquinha. Desculpa, é o Bolão e o Chibiu. Eles andam juntos. A polícia já fala que o crime organizado já está formando esses que dão a sentença e tudo mais. Vocês já estão começando a perceber isso ou isso é um factoide do mundo factoide? Ilusório? Eu vou dar aqui eu vou contar uma passagem aqui recente, né? O sujeito, ele foi condenado por roubo e não foi condenado há pouco tempo, tá? Foi condenado por roubo lá atrás, 2000 e bolinha, mas ladrão, ponto, tá? Aí ele entrou agora recentemente para prestar concurso para policial. Que beleza. Eu tenho essa decisão judicial, não dá para mostrar aqui, mas eu tenho para mostrar para vocês, depois vocês podem aproveitar num outro programa. Enfim, ele diz à justiça num questionamento sobre o seu afastamento do concurso, porque ele foi afastado administrativamente do concurso. Olha, você não pode prestar concurso, cara, você é ladrão. Ou foi ladrão. Foi. Ele entra na justiça e aí a justiça decide o seguinte. Ninguém pode ser condenado eternamente. Ele já cumpriu a pena dele, ele já foi condenado, já cumpriu a pena dele, ok. E, portanto, ele pode sim ser policial. E vai prestar o concurso para a polícia, estão mandando e acabou. Assim, não vamos ser preconceituosos. É natural que um sujeito que cumpriu uma pena, ele volte para o trabalho legal, para trabalhar no mercado. Trabalhar para mim, não. Eu não agora, quero. Velho, para ser polícia, entendeu? Você tem que ter um critério, né? E o critério mínimo é o cara não ter sido ladrão no passado, né? No mínimo, né? Então, eu acho que até fugir da sua pergunta, eu me empolguei aqui com a fala. Que é isso que você perguntou o crime forma advogado, forma juiz, e eles vão julgar esses futuros aí. Forma, não dá para dizer que não forma, porque você imagina o seguinte, né? Para se formar hoje numa faculdade importante ou para depois passar por um período de estudos para chegar a um concurso, você tem que ter dinheiro para isso, você tem que estudar não é barato, né? Nesse nível. Mas o doutor, então, se o tráfico paga essa conta... Que os caras falam, né, que chamam a sociedade tem que ficar ligada. Não é, a gente tem que ficar ligado para não virar um narco-estado, que para virar um narco-estado, é assim. Tem vários exemplos aí que os caras mandam e desmandam. Entendeu? É perigoso, não é brincadeira isso aí, não é papinho de, sabe, maconheiro burguês aí que fuma o cigarrinho. Mas eu vou te dizer assim, tanto eu tô fazendo uma crítica aqui desde o começo, tal, a justiça, etc. Mas assim, ainda me reconforta saber, cara, que tanto na polícia ou nas polícias, né, como mesmo na justiça, existe mais gente boa do que ruim. Existe mais gente bem intencionada do que mal intencionada. E são essas pessoas, os bem-intencionados, aqueles que aplicam o seu conhecimento para poder melhorar a vida, o mundo de modo geral, que ainda fazem a diferença. Por isso que eu tenho a esperança, sinceramente, cara, eu tenho a esperança de que a gente ajuste melhor essa questão da justiça penal no Brasil, em que Ministério Público, Polícia, Judiciário trabalhem em sintonia. Porque essa dissintonia, essa distância que está havendo no Brasil entre a polícia e os poderes que tomam decisões, no caso o judiciário, no caso o Ministério Público, quando faz a denúncia, essa distância está fazendo muito mal para nós. Então, enquanto policial, agora eu vou falar assim como seccional, eu falo de público, eu estou muito disposto a me aproximar o máximo que eu puder dos juízes, dos promotores de justiça, para dizer para eles, senhores, vamos fazer um trabalho em relação à Cracolândia, por exemplo, único, um trabalho que seja
positivo para a sociedade. Tipo um força-tarefa. Tipo um força-tarefa. Não adianta só a polícia trabalhar enxugando esse gelo, porque não vai adiantar nada. Doutor, muito obrigado, hein? Papo bom, hein, com o doutor. Bem legal. Ó, doutor Jair Ortiz não tem redes sociais, porque ele não é trouxa. É esperto. Não tá no Tinder igual o Sam. Lógico, não tem redes sociais. Mas a gente conversou aqui da seccional de São Paulo, o doutor Jair Ortiz. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. O papo foi muito bom. Muito bom. Obrigado a vocês todos. Valeu. Aliás, um prazer estar aqui com vocês. Valeu, muito obrigado. Valeu, vai lá, Reginaldinho.